Séculos antes de Jesus nascer, em desertos antigos e cidades esquecidas, o futuro já estava escrito. Pergaminhos sagrados, guardados por gerações, continham segredos e promessas que atravessariam o tempo. Eram mais do que palavras. Era um mapa detalhado, traçando o caminho para o evento mais importante da história da humanidade. Hoje, vamos desvendar como o Antigo Testamento previu, com uma precisão impressionante, cada passo da vinda do Messias. Prepare-se para uma jornada que vai fortalecer a sua fé e mostrar que nada no plano de Deus acontece por acaso. Tudo começa no Jardim do Éden. Após a queda, no meio da dor e da consequência, Deus faz a primeira e mais fundamental promessa. Em Gênesis 3, versículo 15, ele declara guerra à serpente, dizendo que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria sua cabeça. Essa é a proto-evangelho, a primeira boa nova. Era o início de um fio de esperança tecido ao longo de toda a história. A promessa de um libertador que restauraria tudo o que foi perdido. Essa semente da promessa germinaria através dos séculos, apontando para um Salvador. Centenas de anos depois, a promessa ganha uma linhagem. Israel já era uma nação e tinha um rei, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas a promessa de Deus para Davi ia muito além do seu próprio reinado. Em 2 Samuel capítulo 7, Deus promete a Davi que seu trono seria estabelecido para sempre. Um descendente seu reinaria eternamente. Os salmos ecoam essa promessa, falando de um rei ungido, o Filho de Deus, que governaria sobre todas as nações. O palco estava sendo montado, a linhagem real do Messias estava definida. Ele não seria apenas um salvador espiritual, ele seria um rei. Então, cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías traz uma revelação chocante, algo que desafiava toda a lógica humana. No capítulo 7, versículo 14, ele escreve: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Como isso seria possível? Um nascimento milagroso, um sinal divino, para mostrar que aquele que viria não era um homem comum. Ele seria a própria presença de Deus habitando entre nós. A profecia era clara. O nascimento do Messias seria um milagre que anunciaria sua natureza divina. Mas onde esse rei divino nasceria? Um império poderoso como Roma? Uma cidade importante como Jerusalém? Não. O profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, aponta para um lugar humilde e quase esquecido. Em Miqueias 5, versículo 2, ele profetiza: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. A grandeza viria da pequenez. O rei do universo escolheria uma pequena aldeia para o seu nascimento, mostrando que o reino de Deus opera com valores diferentes dos nossos. O ministério do Messias também foi profetizado. A região da Galileia, na época de Isaías, era um lugar de escuridão e desprezo conretido como Galileia dos Gentios. Mas o profeta, no capítulo 9, declara uma promessa luminosa. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Séculos depois, foi exatamente na Galileia que Jesus iniciou seu ministério, pregando, curando e trazendo a luz do Evangelho para um povo que vivia na escuridão. A profecia se cumpriu de forma literal e geográfica. Isaías, no entanto, não viu apenas a glória do Messias, ele também viu seu sofrimento. O capítulo 53 de Isaías é um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia. Ele descreve o Messias como o servo sofredor. Diz que ele seria desprezado, rejeitado, um homem de dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa profecia detalha a morte substitutiva de Cristo, mostrando que seu sofrimento não foi um acidente, mas o plano de redenção de Deus para curar a humanidade. E para preparar a chegada desse rei, Deus enviaria um mensageiro. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias e também Isaías, profetizaram sobre uma voz que clamaria no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa voz era João Batista. Ele veio com uma mensagem de arrependimento, batizando o povo e anunciando que o reino de Deus estava próximo. Ele era o arauto, o precursor que preparou o coração do povo para receber o Messias. A vinda do Messias também inauguraria um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. O profeta Jeremias, no capítulo 31,
fala sobre uma nova aliança. Diferente da antiga aliança escrita em tábuas de pedra, esta seria diferente. Deus diz: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jesus, na última ceia, institui essa nova aliança no seu sangue, oferecendo perdão e um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, cumprindo a promessa de Jeremias. Finalmente, até o tempo exato da sua chegada foi marcado. O profeta Daniel, no capítulo 9, recebe uma visão sobre 70 semanas, um período profético que apontava com precisão matemática para a época em que o Messias se manifestaria e seria morto. Desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a vinda do ungido, o tempo estava contado. A história não estava à deriva, estava seguindo um cronograma divino. De Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento é um testemunho uníssono. O nascimento virginal em Belém, a linhagem real de Davi, o ministério na Galileia, o mensageiro que o precedeu, seu sofrimento e morte sacrificial, a nova aliança que ele traria e até mesmo o tempo de sua chegada, tudo foi escrito. Jesus não foi apenas um grande mestre ou um profeta. Ele foi e é o cumprimento de cada promessa. Ele veio exatamente como estava escrito, provando que a palavra de Deus é verdadeira e que seu plano de salvação é perfeito. Ele é o fio de ouro que conecta toda a Escritura. Se este vídeo fortaleceu a sua fé, se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe nosso vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.